Capítulo 7. Propriedades e razões das curas. Após algum tempo, uma profunda saudade invadia a alma de Nicole, que desde a discussão com sua irmã Rociane nunca mais a viu. As notícias sempre lhe chegavam pelos empregados, mas não eram suficientes para aplacarem o desejo de ver, abraçar e ouvir a voz da própria irmã. Talvez Rociane esteja certa, pensava Nicole. O Douglas não me deixa faltar nada, nem empregados para tudo. Tem empregados para tudo. Mas vivo sozinha nesta casa enorme. Minha irmã tinha razão. Eu não passo de uma qualquer. Sou a outra na vida do Douglas. Não passo de uma destruidora de lar. Como pude ser tão imbecil? Mas como dizer não ao meu coração estúpido? Questionava-se rigorosa e chorando. E eu vivo das migalhas, dos sentimentos do Douglas, das sobras de seu tempo. Mas, Deus santo, e agora? Gostaria de ter coragem procurar minha irmã, mas não tenho moral para isso. Como vou me explicar? Pela primeira vez, Nicole ficava face a face com uma fragilidade desconhecida. Era difícil resistir àqueles sentimentos de culpa e arrependimento, misto a uma esperança débil de um dia viver bem ao lado de Douglas. Ele não cumpria suas promessas, sempre tinha uma desculpa para adiar a separação com Gorete. Quando estava perto dele, não conseguia reagir às suas desculpas, mascaradas por um cinismo impressionante, por suas articulações e expressões faciais, capazes de enganar com facilidade. Nicole simplesmente acreditava parecendo enfeitiçada. Mas, nas longas ausências, um assomo de questões aflitivas e sem respostas remoíam os pensamentos da jovem, que recordava os pais e sofria ao imaginar o que eles sentiriam ao saber de seu comportamento imoral, totalmente diferente de sua criação. Naquele mesmo instante, inesperadamente como sempre, Nicole reconheceu o barulho do carro de Douglas, que acabava de chegar. Como por encanto, as preocupações e a opressão em seu coração sonhador desapareceram. Num gesto mecânico, impensado, a bela italiana suspendeu a longa saia, segurando-a com as mãos para não tropeçar, e correu em direção de Douglas. Seus lindos cabelos negros e ondulados esvoaçavam com o elegante menear de seus passos rápidos. Estendendo os braços, atirou-se ao abraço apertado. Douglas a levantou com entusiasmo e a rodopiou algumas vezes. Em seguida, parados frente a frente, ele a olhou de cima a baixo. Segurou-lhe o belo rosto risonho entre suas mãos e a beijou como desejava, sem se importar com os empregados. Abraçados, caminharam passos lentos e Nicole, parecendo uma menina animada, exibia uma alegria jovial, até no andar, quase saltitante. Ela possuía o dom de expressar o prazer de viver de um modo espirituoso, devido ao gesticular contente ao falar, enquanto contava alguma novidade divertida e corriqueira. Horas já haviam se passado desde a chegada de Douglas. Ele observava pela janela do quarto a beleza do céu estrelado e luar brilhante. Naquela noite quente, sentia-se tranquilo. Ali, perto de Nicole, experimentava uma sensação indescritível de paz. O silêncio reinava por longos minutos. Deitada na cama enquanto o observava a certa distância, a bela Nicole sentia o coração apertado. Apreensiva, temendo alguma reação de Douglas, que estava muito descontraído, com jeito acanhado, o chamou, trazendo de volta à realidade. Atendendo ao chamado, ele sorriu
e sentou-se ao lado de Nicole, pegando-lhe a mão com carinho. Beijando-a, considerou: desculpe-me por ficar longe, mesmo estando tão perto agora. É que você e este lugar me trazem muita tranquilidade. Observando nos olhos brilhantes de Nicole algo indefinível, perguntou, amável: o que foi, meu amor? Insegura e muito apreensiva, Nicole desfechou como um golpe: estou grávida. Douglas ficou paralisado. Não esperava pela surpresa. Sem suportar os longos segundos de perplexidade, Nicole praticamente o sacudiu, perguntando aflita: diga alguma coisa. Ele suspirou fundo, sorriu e a abraçou com força, sussurrando-lhe ao ouvido: eu a amo tanto, Nicole, tanto. Mais uma vez, Douglas angariava a confiança de Nicole, comentando seus supostos planos animadores para o futuro de ambos. Contando a seus pais o acontecido, Douglas temia que sua esposa soubesse de tudo, mas, como sempre, o senhor Guilherme e Dona Vitória o acobertavam. As visitas de Dona Vitória à fazenda tornaram-se mais frequentes. Muito generosa com Nicole, ela mentiu ao dizer que Gorete estava com uma doença incurável e, por piedade, ele não queria discutir com a esposa o assunto da separação. A senhora afirmou categórica terem ido até o exterior, porém a cura era impossível. O destino de Gorete já estava traçado. Astuciosa, Dona Vitória ainda pediu à jovem italiana que perdoasse Douglas por faltar com a verdade ao contar que era ela e não Gorete quem estava doente, pois se ele lhe contasse a verdade, Nicole não o aceitaria. Avisou que aquela mentira foi por amor. Comovida com o fato, Nicole sentiu compaixão de Gorete e acreditou que Douglas era bem nobre para suportar tudo aquilo. Agora entendia suas atitudes e pensava que ele não lhe contou para não incomodá-la ou entristecê-la com um assunto tão grave. Meses depois, Nicole deu à luz uma linda menina e Douglas sugeriu chamá-la de Renata. Sim, o nome da filha de Nicole seria Renata, o mesmo dado à outra filha que tinha com Gorete, menina que já estava com mais de 1 ano e foi registrada como gêmea de Rogério, o filho nascido de seu romance com Nicole e declarado morto. Aproveitando-se do fato de Nicole não ser alfabetizada, Douglas mostrou-lhe a certidão de nascimento da filha mais velha, afirmando que assumiu a paternidade da menina, registrando-a. Sem olhar muito para o documento pelo fato de não saber ler, Nicole ficou extremamente feliz ao reconhecer o brasão da República na certidão, acreditando que a menina havia sido devidamente registrada. Tempos depois, Nicole vivia grandes alegrias com sua linda filha, que já estava com 6 meses e era muito esperta, delicada e graciosa. Desde a discussão, Nicole e Rociane nunca mais se viram. Mas os empregados sempre faziam alguns comentários de uma para a outra. Com dificuldades e muita luta, Rociane administrava o sítio que lhe rendia bem pouco, mas era o meio de sustento de todos. Ela jamais teve qualquer notícia de seu marido Tomás, que fugiu para não ser preso pelos militares, que o consideravam um líder oposicionista ao governo. Quando podia, Rociane escrevia aos seus pais. Entretanto, nunca relatou nada sobre as decisões e a vida incomum de Nicole. Seus pais jamais aceitariam e sofreriam demais com aquela situação. Por saber que a irmã não mandaria qualquer correspondência, Rociane estava tranquila. Tinha esperanças de que algo diferente mudasse a vida de Nicole. Por isso, seus pais não precisariam saber de tudo. Rociane, com seu coração generoso, amava muito sua irmã
e experimentava uma grande saudade por não vê-la há tanto tempo. Ela ficou sabendo do nascimento da filha de Nicole e desejava muito conhecer a sobrinha, mas esperava que a irmã tomasse a iniciativa de visitá-la. Certa noite, uma dor indefinível apertava o peito de Rociane, a qual escrevia sob a luz de tocos de velas e um lampião de baixa luminosidade. Era uma sensação angustiante que não sabia explicar, mas repentinamente ouviu o ronco do motor de um carro fazendo-a parar e ficar atenta. Ela fechou o grosso caderno de brochura e capa dura, que mais parecia um livro, e o guardou no lugar de sempre. Em seguida foi rapidamente aumentar o pavio do lampião, a fim de ter mais claridade, e tomando-o na mão, saiu para ver quem estava chegando. De imediato ela reconheceu o carro que era utilizado na fazenda de Douglas. Quando o veículo parou em frente da modesta varanda da casa, Nicole desceu às pressas, trazendo a pequena filha nos braços. Subindo os poucos degraus da escada de madeira, provocando forte barulho pelos passos fortes e rápidos, Nicole ajoelhou-se frente à irmã, que ficou estática e sem entender o que acontecia. Banhada em lágrimas, com a cabeça pendida, voz embargada pelo desespero, implorou enquanto segurava a filhinha: Perdono, perdono per tutto, te prego, perdio. Perdão, perdão por tudo, te suplico, por Deus. Gritou com extrema aflição. Ainda de joelhos implorou: Chissà se tu socorrere-me. Quem sabe se você me socorre, completou. Levante-se, pediu curvando-se ao pegá-la pelo braço para ajudá-la a se erguer. Venha, vamos entrar, convidou rapidamente. E olhando para Donizete, o empregado que dirigiu o carro até ali, Rociane chamou-o também. Venha, Donizete, entre. Não, muito grato, dona, é melhor eu ficar por aqui. Observando o jeito desconfiado do empregado, ela não insistiu e abraçou Nicole para que entrassem. Acomodando-a numa cadeira frente à mesa rústica, serviu-lhe água para acalmá-la e ao mesmo tempo perguntava: O que está acontecendo? Veja, minha menina. Nicole falava rápido e em desespero. Abriu as cobertas que envolviam a garotinha, que parecia dormir. Minha filha está toda molinha. Já corri para todo lado, desde ontem bem cedo, porque tudo começou de madrugada. Levei primeiro no posto, depois no hospital da outra cidade. Deram injeção nela e ela melhorou. Voltei para casa e o febrão começou de novo. Tornei ao hospital. Deram outras injeções. Ela melhorou um pouco hoje de tarde, depois pediram para eu comprar esses remédios. Disseram para eu dar, que ela ficaria boa, mas veja, não acredito mais naquele médico. Ele deveria ter deixado minha filha lá para ele cuidar. Quando vou, ela melhora, e quando volto para casa, ela fica cada vez pior. O que ela tem? Disseram alguma coisa? Disseram um nome complicado, mas só sei que minha filhinha tosse, chora sem forças, e quando a febre aumenta, ela fica molinha assim, ó. Depois das 2 injeções, contou Nicole bem aflita. Eu comecei a dar os remédios. Ai, Deus santo, não sei se me confundi, se fiz coisa errada. Chorou em desespero e gritou: ela não se mexe. Respira fraquinho e de boca aberta, não sei mais o que fazer. Rociane pegou a sobrinha nos braços, ajeitou-a com carinho ao peito. Beijou-lhe a face ao mesmo tempo que procurava sentir a temperatura com o roçar dos lábios em sua testa, pensando qual a melhor providência a tomar. Nicole, em lágrimas, pediu com grande preocupação: Por Deus, minha irmã, leia isso aqui. Veja se eu fiz coisa errada, se não troquei os remédios.
Procurando não se demonstrar assustada, pacientemente Rociane embalava a sobrinha, ao mesmo tempo que pegou a receita e leu. Em seguida perguntou como você deu esses remédios para ela. Este aqui, explicou mostrando as caixas com os medicamentos, que não marquei nada na caixa. O homem da farmácia disse que era para ser de 8 em 8 horas. Este, que eu rabisquei com a caneta dele na caixa, era para ser de 12 em 12 horas. Este outro, que eu rabisquei com uma bolinha, é para pingar no nariz. Detalhou um tanto atrapalhada e nervosa. Calma, Nicole, se você deu os remédios nestes horários, como me explicou, fez o certo. Mas quem marcou a hora para você saber qual era o tempo certo de cada remédio? O Donizete, a mulher dele e a outra empregada. Eles ficaram de olho na hora para eu não errar. Mas ela não melhora, está pior. Daí eu senti que antes de ir para o hospital de novo, deveria passar aqui. Rociane pensou rápido e decidiu, quase ordenando: vá depressa chamar Dona Josefina lá na casa dela. Sei que é tarde, mas ela socorre todo mundo quando precisamos. Diga a ela que a nenê está com muita febre, está molinha, com o peito chiando e respirando mal. Assim ela já trará as ervas de que precisará. Enquanto isso, eu vou ferver a água que ela pode precisar. Sem pensar, Nicole obedeceu automaticamente. Mas quando ia abrindo a porta para sair, Rociane lembrou. Está o maior breu. Leve o lampião. Nicole já partia, quando Rociane ainda perguntou: o nominho dela é Renata, não é? Oh, Rociane, me desculpa. É sim, ela se chama Renata. Respondeu em tom melancólico. Dizendo isso, saiu sem olhar para trás. O empregado decidiu acompanhá-la. Não era possível usarem o carro, embora a casa da senhora Josefina não ficasse perto. O caminho era campesino, bem rural, e teriam de percorrer trilhas estreitas por onde o veículo não passaria. Apesar do corpo frágil e da coluna curva pela rudeza do trabalho, Dona Josefina atendeu aos chamados de Nicole e a ouviu com muita atenção. A senhora de poucas palavras foi ágil. Quando soube do que se tratava, caminhou até um canteiro e, sob a iluminação do lampião que Nicole segurava, apanhou algumas ervas. Logo, apoderou-se de 2 potes pegos em seu casebre e seguiu, a passos ligeiros, até a casa de Rociane, deixando até Donizete ofegante pelo rápido ritmo da caminhada. Alguns cães que pertenciam à senhora também o acompanharam. O ranger da porta se abrindo anunciou a chegada de Dona Josefina, que entrou e colocou sobre a mesa tudo o que segurava. Espremendo os olhos, a senhora de pele negra, bem enrugada pela vida sofrida, mas firme nas expressões, examinou a menininha no colo de Rociane, só observando-a sem tocá-la e balançando a cabeça negativamente. Resmungou, desaprovando alguma coisa. O que foi? Perguntou Nicole. Vamos falar depois, avisou a senhora. Rápida caminhou meio manca até a mesa. Apanhou algumas ervas amassando-as em um pilão que encontrou com facilidade. Indo até o fogão a lenha, segurou a chaleira fumegante e colocou um pouco da água fervente na caneca, onde já havia colocado algumas das folhinhas bem verdes, que levou abafando logo em seguida. De um dos potes trazidos, pegou com os dedos finos um pouco da pasta e socou-a no pilão junto com as ervas. O aroma forte fazia lembrar cânfora e eucalipto. Preciso de pano para fazer umas tiras, minha filha. Arruma algum? Pediu com fala simples, voz rouca, mas em tom doce e amável. Nicole pegou uma das fraldas que havia levado para a troca da filha
e primeiro a rasgou nos dentes, para depois repartir o tecido com puxões. Estas servem ou precisa de mais? Perguntou a mãe aflita. Oh, minha filha, isso dá sim. Molhando as tiras na água quente, após apertá-las para tirar o excesso, colocou a mistura feita no pilão e, tomando a pequena menina nos braços, sentou-se na cama e aplicou-lhe a cataplasma no peito e nas costas, trocando-as assim que começavam a esfriar. Enquanto segurava o medicamento, a mulher permanecia de olhos fechados ao mesmo tempo que murmurava algo sem exibicionismo, parecendo estar em prece. Embalava a garotinha com expressiva delicadeza. Como que a seu chamado de esferas superiores chegavam-lhe energias salutares que, como claridade celestial, aureolada de fulgurações, não se tem meios de descrever. A doce senhora avultava, sob a visão espiritual, sua verdadeira beleza rutilante como o espírito prudente, bondoso e qualidades morais de ordem das mais elevadas. Após algum tempo, Dona Josefina pediu: Olha, minha filha, pega aquele outro tacho que eu trouxe, traz aqui para mim. Depois de trocar várias vezes a cataplasma, sob a atenção aflitiva e silenciosa da mãe e da tia, a senhora retirou a última compressa e esfregou no peito e nas costas da menininha a pasta que havia no outro pote. A filha de Nicole já estava sem febre, respirava melhor e resmungava um chorinho dolorido, quando Dona Josefina a agasalhou com cuidado e, em uma mamadeira, deu para a menina o chá de ervas que ficou abafado por todo aquele tempo. A pedido da senhora, os remédios receitados deveriam ser dados à criança conforme orientação médica. Depois de entregar a filha nos braços de Nicole, que estava sentada na cama, a bondosa senhora foi até a mesa. Pegou alguns raminhos com a mão quase trêmula e voltou para perto da menininha. Cerrou os olhos, fez o sinal da cruz e, sem que ninguém pudesse entender as palavras, murmurou uma prece ao seu modo simples, mas puro de coração. Enquanto isso, ela passava os raminhos em torno da pequenina e rezava, fazendo às vezes o sinal da cruz. Sem que alguém pudesse ver, novas energias magnânimas de cintilação sublime contornavam a garotinha durante o benzimento. Ao terminar a oração, Dona Josefina voltou-se para Nicole com os olhos lacrimosos, avisando: Deus cuida dela agora, mas essa criancinha está muito ruim. Tenho medo de ser mal do peito ou água nos pulmãozinho. Do que está falando? Perguntou Nicole, procurando Rociane com o olhar. Mal do peito é tuberculose e água no pulmão é pneumonia, explicou a irmã. Deus santo! Quase gritou a mãe. Os médicos da cidade grande cuidam disso facinho, facinho, argumentou Dona Josefina com sua fala típica e mansa, tentando animar Nicole. Não desespera, filha. Essa menininha tem uma estrela que cuida dela. Tem um anjo de guarda muito bom que vai proteger ela. Agora tá de madrugada e frio. Dá o remédio certinho para ela. Até esquentar. Quando amanhecer, depois você volta pro médico. Eu garanto que ela vai ficar boazinha, mas olha, fia, não deixa a sua filhinha sozinha de jeito algum, entendeu? Não abandona ela, não. Lógico que não, eu mesma cuidarei dela o tempo todo, afirmou Nicole enquanto acariciava a filha que dormia bem mais tranquila. Dê um leitinho do peito quando ela acordar, viu? Orientou a senhora. Sim, pode deixar, respondeu a mãe apreensiva. Nicole, sentada na cama e Rociane de joelhos ao seu lado, olhavam atentas para a garotinha.
Após um instante, ao se virarem para agradecer, Dona Josefina havia praticamente desaparecido. Nem a porta rangeu quando a mulher se foi, sem levar o lampião para iluminar o caminho de volta. Mesmo vendo sua filha melhor, Nicole estava nervosa. Preocupada, ela decidiu: vou pedir para o Donizete que vá até a cidade e telefone para o Douglas. Quando ele chegar, levaremos a Renatinha para um bom hospital lá na capital. Feito isso, após retornar, Nicole não saiu de perto da filha. Rociane a cobriu com um chale quando lhe entregou uma caneca de chá bem quente. Obrigada, agradeceu. Depois comentou: como a dona Josefina é bondosa, eu nem agradeci. Ela nunca espera os agradecimentos, lembrou Rociane. Às vezes fico pensando: o que seria de nós e de muita gente aqui nesse fim de mundo se não fosse a dona Josefina? Ela é sábia, tem grande conhecimento sobre o uso das ervas medicinais, é boa conselheira, tem uma fé que remove montanhas, pois quando reza ou benze, é capaz de trazer o alívio ou a cura. O silêncio se fez por algum tempo para a reflexão. Depois Rociane aconselhou: deite-se direito ao lado de sua filha Nicole. Olha só como você está abatida, precisa descansar. Daqui a pouco o Douglas deve chegar. Enquanto isso, deite-se e descanse. Nicole obedeceu, Rociane a cobriu e ficou contemplando-as. Sentia-se feliz por conhecer sua sobrinha e ter Nicole ali. Os primeiros raios de sol iluminavam aquela manhã fria, dissipando o denso nevoeiro, quando o barulho do motor de um carro acordou Rociane, que levantou da desconfortável cadeira de madeira onde passou a noite. Nicole e a filha dormiam quando Douglas chegou com seus pais. Dona Vitória, entrando às pressas, tentava controlar no semblante sério a feição de repugnância pela simplicidade da casa. Ao entrar, olhou em direção da cama em que Nicole dormia. Reparou o telhado escurecido pela fumaça, onde algumas telhas mal encaixadas deixavam a claridade passar, e reclamou sem se conter: vai matar nossa Renata por deixá-la dormir quase ao relento. Veja essas condições, Douglas. Desculpe-me, dona Vitória, respondeu Rociane em tom educado. Primeiro, desejo-lhe um bom dia, sorriu. Segundo, minha casa já foi bem grande, muito mais acolhedora e em ótimas condições. Mas isso foi na época em que meus pais e meu marido moravam aqui e tínhamos muitos empregados. Os tempos eram outros. Porém, com o retorno de meus pais para a Europa, com a invasão dos militares nesta propriedade, aconteceu que a maioria das casas dos empregados foram queimadas. Mataram e soltaram nossos animais. Meu marido desapareceu junto com alguns trabalhadores. Mulheres e crianças foram violentadas, mortas, e poucos homens voltaram. Houve muita miséria e dor. Sei que a senhora nem consegue imaginar tudo isso, devido ao seu alto nível social. Perdemos grandes colheitas e parte da lavoura. Tivemos dificuldades para vender o que produzimos, pois os fazendeiros vizinhos interessados nestas terras, abastadas em água, provavelmente tomaram providências para atrapalharem a venda da pequena produção que tivemos. Mas eu e os trabalhadores daqui não desistimos. Vendemos por baixo preço o que podemos. Pagamos os impostos, damos um duro danado para superar as dificuldades e as dolorosas recordações. Isso não nos deixa tempo para cuidarmos das nossas casas como elas precisam. Entretanto, não passamos fome e temos amigos verdadeiros mesmo nas situações mais árduas e tristes. Somos um grande sítio produtivo e vivemos como uma comunidade, não como empregados e patrões, pois temos dignidade e nos respeitamos. A melhora disso tudo depende só das reformas do governo.
Não nos curvamos aos vizinhos que nos infernizam, querendo estas terras. Rociane ofereceu um suave sorriso e avisou: isso me basta. No frio eu acendo o fogão a lenha e no calor eu armo o grande véu que me serve como cortinado ao redor de minha cama, para não ser perturbada pelos mosquitos. E assim tenho uma gostosa brisa a noite toda. Durmo sempre com a consciência tranquila. Dona Vitória suspirou profundamente, acreditou que todo o relato vagaroso, calmo e explicativo de Rociane foi uma afronta. Inquieta, caminhou até Nicole já acordada e disse com postura arrogante: Donizete nos contou que a nossa neta está com problemas respiratórios, febre e nada bem. Ela não poderia ficar aqui à disposição desse vento frio da noite. A casa se aquece muito bem com um fogão a lenha. Ela não passou frio. Tornou Rociane calma, porém firme. Se o quarto daquele casarão lá de sua fazenda fosse bem aquecido, minha sobrinha não ficaria doente. Além do mais, depois que a Nicole a trouxe para cá, foram feitas compressas quentes no peito e nas costas. Ela tomou os remédios que o médico receitou, tomou chá, mamou, não teve mais febre e dormiu. Não seria prudente tirá-la daqui no meio da madrugada fria, só para que ela não ficasse sob esse teto. É verdade, dona Vitória, justificou-se Nicole. Nós chamamos a dona Josefina, que cuidou muito bem dela. Coisa que nem os médicos conseguiram, a dona Josefina deu jeito. Minha filha melhorou muito, principalmente após ela benzer a menina. O quê? Benzeu a menina? É, a dona Josefina é uma excelente benzedeira, explicou Nicole, não percebendo o olhar de recriminação de sua irmã. Todo mundo aqui se socorre com ela. No posto da cidade não temos médicos sempre. Ela é uma mulher muito boa, tem que ver. Dona Vitória ficou pasma, aproximando-se de Douglas, que estava sentado ao lado da filha. Ela propôs: a Renatinha não pode ficar sem socorro médico, precisamos levá-la agora, entendeu? Isso mesmo, Nicole, tornou concordando. A própria dona Josefina disse que ela ficaria bem por esta noite, mas precisa de tratamento médico. Foi por isso que eu pedi para chamar o Douglas. Nicole, bem ingênua, não raciocinava cuidadosamente e acreditava estar sendo bem assistida por Douglas e sua família. Sorrindo com desfaçatez para não levantar suspeita sobre suas ideias e intenções, Dona Vitória tomou a iniciativa. Então não vamos perder tempo, meu bem. A Renatinha precisa de cuidados sérios e terá um melhor, acredite. Dizendo isso de modo bondoso, Dona Vitória curvou-se, pegou a pequena no colo e pediu: vamos depressa, não podemos perder tempo. Uma dor forte apertou o coração de Rociane, que impulsivamente aproximou-se de Dona Vitória e tomou-lhe a menina de seus braços. Arrumou-lhe as roupinhas, enrolou-a corretamente num chale, beijou e a abraçou com carinho, entregando-a em seguida aos braços da mãe e dizendo firme: lembre-se, Nicole, não se afaste de sua menina. Lógico que não, afirmou. Quando iam embora, antes de entrar no carro com sua filha nos braços, Nicole percebeu que alguém caminhava vagarosamente em sua direção e, ao olhar, reconheceu Dona Josefina. Aguardou a bondosa mulher se aproximar e, mesmo com a filha presa ao peito, abraçou-a com gratidão. Obrigada, Dona Josefina. Ora, filha, não agradece não, encabulou-se a senhora. Vim só trazer esse remedinho para a menininha, falou mostrando o pequeno embrulho entre as mãos. Era para passar no peitinho dela, mas... Estou indo para o médico agora mesmo, como a senhora mandou, avisou Nicole empolgada. Deixe comigo. Levarei o remédio que a senhora preparou. Assim que eu puder, pego e passo nela. A mulher olhava piedosamente para Nicole e acariciava suavemente a cabeça da garotinha.
cedendo-lhe energias revigorantes, quando Dona Vitória interveio sem conter sua arrogância. É essa a benzedeira? Perguntou olhando a humilde senhora de cima a baixo, demonstrando desdém. Dona Josefina, bondosa e gentil, parou de afagar a pequenina e endereçou um olhar firme a Dona Vitória. O silêncio reinou. Algo, além dos limites compreensíveis a todos, acontecia inexplicavelmente. Dona Vitória também a encarou firme por longo tempo. Ninguém entendia, mas sentia. Parecia uma comunicação sem palavras. Uma disposição especial sustentava e auxiliava aquela alma dócil, aparentemente frágil de Dona Josefina, resistindo com fisionomia segura e firme, diante de algo como que um choque magnético pelas ocupações e missões opostas que desempenhavam com o uso da mediunidade. Uma delas era uma alma generosa que se curvava ao pouco entendimento dos necessitados e os socorria, de modo que recebessem e acreditassem no amparo divino, conforme a própria fé. Qualidade íntima de um espírito bondoso, evoluído e educado, que sabiamente amava o próximo, pela capacidade de compreender a pequenez humana. A outra era uma alma arrogante que se envaidecia destemidamente, não considerando as leis de Deus. Explorava os atributos mediúnicos, levada por interesses vis, abusando e especulando, como se a mediunidade fosse uma indústria produtora de manifestações físicas e espetaculosas, para tão somente satisfazer o seu bem-estar terreno e ostentação material, qualidade específica de um espírito impuro, pseudo-sábio, de caráter moral muito baixo, estimulador de flagelo, hipocrisia, ganância, explorações de todas as espécies e muito mais. Todos que exploram materialmente um atributo, uma oportunidade de tarefa, uma seita, filosofia ou religião, um alerta cristão. Jesus, o mestre nazareno, foi tolerante, sábio e humilde, mas não conivente com os mercadores. Expulsou-os do templo com firmeza e moral, para não profanarem o nome de Deus. E Jesus é respeitado por todas as religiões do mundo. Longo tempo se fez até que Dona Vitória, não resistindo à chama ardente daquela energia que lhe cegava pelo choque do pensamento superior, abaixou o olhar e balançou rapidamente a cabeça, chamando com nítida irritação: "Vamos embora logo, venha, Nicole." Com sua elevada moral e superioridade peculiar, mesmo abstendo das vestimentas físicas qualquer beleza aos olhos humanos, Dona Josefina olhou para Nicole e falou com um jeito bondoso e simples: "Rezarei para vocês, reza também, fia. Não se esquece disso, não. Cuide de sua filhinha bem de perto e cuida de você também. Você precisa repousar." "Obrigada, Dona Josefina," agradeceu Nicole em lágrimas. Em seguida entrou no carro e partiu com os outros. Rociane colocou o braço sobre o ombro da generosa senhora e agradeceu. "Que Deus a abençoe por sua bondade, Dona Josefina. A senhora sempre nos socorreu quando mais precisamos. Deus já me abençoa, filha. E abençoa você também," disse sorrindo. "Então venha. Vamos entrar que vou passar um café fresquinho. Venha me fazer companhia, pois também preciso conversar um pouco e não tenho com quem." Com um modo simples e olhar perdido,
como se experimentasse um sentimento de premonições tristes, Dona Josefina não disse nada e aceitou o convite de Rociane.